para no 6 horas e tabela encerra. E a seguir ao foba senhor deputado Mariano Assanami. E senhor Assanami, mas ia tempo, usa 10 minutos também, bancada CNRT votando a pedir. Faz favor. Obrigado para o presidente, para a mesa, para o senhor primeiro-ministro, para o ministro Sira e para colegas deputado Sira, para Rona e Sira. Ano ini kita bela halo diagnosa mundial né, o primeiro-ministro Temihela, com a nação Sira no beco avançado, mas Sira lá consegue, nessa na América, Itália, nações União Europeia. Mas estamos belhare nação que Sira nebe maka bel. Fizi ita belhare katak Vanuatu Sira taka ia dia 26 de março Sira taka total. E tama ikusliu 62 pessoas e até dia 4 de abril 62 pessoas lá ia da que kona ne Fizi ia Ilha Salmão suspeito na entolo mas to ia dia 20 de março nemos negativo e tarefa le Fizi ia dia 3 de março Sira takauna mas betaka banação Sira nebe maka afetado deit inclui-se l'ataque à América. Então, para Mugarida, fila os América, niema kona, e depois tu irmã kona nia inan, tu irmã kona nia sobrinha, é uma Sira ne beke ligado baniane, ia fatin na lautoka ne, niema kona te baraka ba. Então 17 pessoas maka fizi kona. Itarefa al Vietnam, itarefa al Myanmar, itarefa al Cambodia. Rai Sira Nebemaka, quando mora Sira Nebemaka precisa tecnologia para cura. Hanesan cura a operação ba curação, mora Sira Nebemaka precisa tecnologia para tu cura. Ne Sira quase que gagal compara ho nação Sira nebe que hospital mos bem e ita mora ita nunca dehan ita ne mana atba cura era Sira ne atu dehan saída baita atu dehan katak vírus ne laos mora Sira nebe precisa tecnologia para tu cura vírus Sira ne hanesan mus vírus influência hanesan mus vírus bem hanesan mus bactéria Sira nebe maka kona quando hamoso tuberculosa Sira ne ema magdait e curativo nemos ho laos tecnologia de nebe mak aslio então ita belhare Itália América União Europeia Sira mos quando ita halo diagnosa ba ohin musiha análise de kono ba geograficamente o insama que matama husiku fatin nebe deit me matama Itália, fatim barak para matama ba Itália. União Europeia, Sira precisa de cartão identidade, Sira beltamona. E fatim nebe deit. Então, ita belhare Inglaterra, Itália, União Europeia, lubu kida. Nação Sira nebe avançado mas como. Então, hare usi analisa ruane, ita belhare katak saída mak prioridade liu e ita hoto consente baidane só que ita lá sério para atual ita quando hareu se nação Sira nebe falha ne tamba lai seriedade arrogante tamba Sira hanoin katak ne Sira música tecnologia Sira música saída nebe Sira bel hasor e Sira konadra Sira ho sambarak até Sira cetak tan Sira ne osan ne halu barak tan então ita bele hare katak dalan único makidane taka fronteira mas a tu taka fronteira saída mai tabel halo ita tem que for subsídio para ita cidadão ita ne o ansira na beca escola né ida subsídio para han ida selo subsídio para
kontrakan ga kos-kosan ne. E de selo fale, ita tem que trata sirene visa ne para label laubala mai trata visa. Sire lubukida mai tamba quintas mateona, visa mateona e sira labele seguro para tuela e manerai. Baidene saida mai tabel halo. Ida itamus for livre, vai mane cidadão ne bema que ne, lalika batrata visa. Lalika. Ita tem que for boa truma para ita hetam boa truma. Indonesia ne ema ma barakliu hene. Ita dehan durante estado de emergência la trata visa. Durante ita se hanaruk tan estado de emergência la trata visa. Para ita mus husu para ita ne estudante sira, ita ne ema sira ne beki aliur, karik sira balba baloba moras bekura e sira precisa atu au be hadia para sira visa ne, ita extend para sira ne visa lalika. Ita husu para até liutia crise ne bema ka termina e sira ne rai. Homos termina ita ne rai. Então, ita tem que halo makidene. Se boa tolo ne hahani haona visa dia aquela contrakan lá ia problema. Hoje nita colher dados. Ministro Ensino Superior hoje não colher dados. Ita rai hutu ita ia adido educação. Adido educação ne dados ne ia kalai. Hela fati ne henbe. Escola ne henbe. Ne ia hutu ona. Laos hoje ma kita buka dados. Então, agora ni tatu haruka osan ba ia ne bank ninia banco ga, ninia rekening ga, ou precisa tula hahamba ga, ou precisa be organiza para o insama ka karik moras rumah kona, coordena ho be sefsuku ia kepala desa ga ou henabaga, o insama ka atende. Itene ema karik moras kona. Kualia makidene, laos kualia fal dados. Seita kualia dados ne hatudu kata kita laia dados. Ema tu escola privada mus adido educação tem que ir dados né. Ema tu be bolsa estudo mus adido educação tem que ir dados né. Nebe agora laos atu buka dados. Hanesan mus agora ita buka dados ba. População para atu ba poune. Ita ya dados estatístico nebe maka ita dia yang kata 204 mil uma kaini Timor Larantomak e é 2015. Então, se estimação estatística niam, conforme se na estimação, e é 2020 né, ne bele to 215 mil ou 230 mil uma caia. Então, ita coloca aí, orsida você coalha com a subsídio né. Mas satu dia yang kata se buat tolu ne makita seguro na baita ne cidadão ne ba. Ita beltaka fronteira. Ita quando harei husi Timor Leste niane, ita nian Roma kmai husi Surabaya ne, ida mai husi be Singapura ne, Ministro Transportasi bele orsida bel harei ne, kata kita ataka makide ne, e depois terrestre niane. Então, se ita ho pensamento funo, ita tem que colocar ita tu funo ne be. Ita ne fatin batalha e ita ne fatin ne be maka livre onane. Ita ne fatin ne be que livre ne be, ita ne fatin ne be mak batalha makida ne be. Kusi fronteira mai keda ne hotel katuas. Kata inimigo ne tama kedan mai hene. Mas tama dai tela dalang claranga ou mai kedan hene. Então ita coloca kusi hotel katuas ne núcleo funu ne ba. Mas ida ne bema que lauten, ida ne bema que ia ainaro, ida ne bema que baucau ne livre kalai. Hoje ni tadehan kata itania material de batu teste be mamoras ne. Ne to agora mus ita sidau kia, mas ministro saúde ou incoalia itane material i haona UNDP, itane material i haona agora dau ki haona SEMS o saúde. Ia tena ne ba. Mas sem ministro saiu se ne debate o tema que tu faz o equipe de faz ne faz da kona ne bolu la seriu ne la ia seriedade ne na são sira falha ne tamba la ia seriedade ne se material ia tena ne ba ita mai apresenta ne den agora ia ne ba hela agora ia NDP hela ne kata society ona mas ita se dau faz ne
Agora, ita labela la ia dados, nemos falso. Kata durante ne adido sirene lahal serviço. Ohin ma kita buat buka dados, ohin ma kita identifica, ohin sama kat suporta planeamento na NB. Para tu taka fronteira na NB. Ita ne uan sira mai labela fossala basira. Tamba ita desde dezembro, mai e janeiro, ita falha, taka la lais ne ita falha. Devia ita tak keda na ba. E ora mata kik ne ita la ponta ita ne funu ne ba, ita loka ora mata inimigo tamatia, makita makalfal guerrilha pa soro inimigo. Neve atu dehan kata fronteira taka ne tem que decisão política. Taka duni. Label halimartan, label ia decisão flexibilidade. Agora hahan sira ne beke tamai, ne ita tem que teste tia den hareka ta pronto ide ne diakona bel tamai, ni ne ema la bel tamai. Por exemplo, hahan tula ne bemak mai husi fronteira, ni e bel tama, suferi da ne simu, mai fale, depois de ita infecta tia sasan sirne, pronto sasa suferi da ne mak mai, ni ne ema ni ne sufer la bel mai. Então, ide ne ita bel halo para ba ia fronteira ne. Agora ita bel hare fale o insama ka apoio. Pensamento italiano de nene tem que pensamento de solidariedade. Lá os pensamento mercado. Se ita kualia kono ba mercado, ohin ita tamane ita ho oituan hakara ko oituan nação ki, ema la bel fo apoita. Hein lai antri lai tama nação bot precisa. Desde o início ao den kata envolve Dr. Mari, envolve Dr. Ramos Horta, envolve Mão Sanana para usamos apoio informal, contato informal, nebe que siraia. Para lá bele governo, o governo de, mas bem apoio informal é importante. 2007, caso ida, ela é cidade de Laran Mate. E depois primeiro-ministro, Mão Sanana tempo né, telefone, SBI mus presidente da república, Mão Sanana mus primeiro-ministro, mas bem telefone malo para lalais para atu bele, ela é cidade de Laran tu belakan. E belhalo. Ne kata saída, kata contato informal é importante e o espírito solidariedade é importante. Se China, hoje se Dr. Mari, bele contato o Partido Comunista China, ou a mim bele comunica Partido Comunista China, tá mas a ligação entende? O espírito solidariedade, o Mão Sanana, nebema sai a televisão nacional China nian, hasai neba, kata Timor-Leste russo apoio, devia itu utiliza ide para apoio sirene mai. Na fatin sosa, na fatin selo, mas be ia dalan para tu mai. Se ita usa pensamento mercado, nema kita susar. Ita batam pensamento ida nebe maka formal nian, nebe que tem que tender, tem que ida ne companhia mak basosa, nemos tarde on. Tamane, ao noimba ia ação nema que ne prevenção, proteza, curativo e apoio humanitário. E a comissão ne que forma na apreciativas, plano ne diakon, mas be agora ne concreto vai ação ne. Funo ne be, fatin ne que libertada, fatin ne que funo ia. Ita lá si koto den, funo ia ne be. Povo tau, povo pânico. Tamba agora distrito ne ba mai ela. Devia distrito mus parado roto. Para ita tene distrito de ne libertado, distrito de ne maka afeita, ita tem que acumular ita ne força ne hasoro ne ba. Agora, quando ba subsídio, hau hanoi kata ba polícia sira, ba FDTL sira ne beke terreno, ne tem que 50 ou 60 dólares por dia. 50 ou 60 dólares por dia ne, ita 50 dólares por dia, com o número ne beke ita ia, o nessa maida ia fulanida se 30 dias, nia foi em retan 1.500. Doutor médico sirahoto ne 2.500. Ne quando a conta ba mai usi hoje força ne bema médico ne 150, ne quando ita for 2.000 ou 2.500 ne foi em retan 375 mil dólares americanos. Fulanida. Tan sama ita label fo basira. Kikuan ela.
Polisi dan beke lor-loron hader ia be fat-fatin sira husi kelane família, mas itar hanoin kata oisa itat fola lai sidane. Discute ba 20 ba 50 nemos equipa nesse discute ela. Estado de emergência atotona, mas sei discute ela. Vai ir mat fone. Sira bete teves mus susar ela. Horba ira é hotel katuas atu roda, husu de botas ne, telefone ia hodi dun botas baina ba. Botas sira ne beke sira tau tambah tu afetar médico ne. Enfermeira sira. Toidenemos ministro la for atenção. E depois ia be análise qualia e implementação ne hanoin saída. Tempo, senhor deputado. Por favor, conclui. Pronto. Ba uma cain sira, se ita coloca ba 215 mil uma cain, se ita coloca $100, né, mais ou menos 21 milhões sansane. Mas label for osande dia clio de $100 homos fos kaisarua, fos sakurua. Ne para labarik sira belhan, osa ne belezere sala. Ita garantia para ita ne sala. Pensamento humanitariano makane tem que ba pensamento ida ne. Salva lai ema moris, lá os estilos moris ne. Ane são em primeiro-ministro qualia, hili, o salva ema moris ka, o estilos ne. Nebe hao noin kata pronto hao ia tempo, ma hao akar qualia lai, tama akar contribui kata. Ne importante teves para ita de bele ita belten. Fo osanduni e fos duni para garantia duni sirahane e depois makita hare buat selu. Então, hao noin kata ne tempo makne, mas hao pronto para atu contribui, saída makita hanoin para dia clio, tamba ita la hospital ne beke dia, mai be ita fiar kata kedene. Sira ne beke moras, hao noin kata ba ID la tahan, ba hahan sira ne be maksaida ne contra virus. Hao luk aprende virologi, hao hatene kata buat sira ne beke moruk ne contra virus. Ne be fo hahan ne tenga rede ne, para depois bele contra e lormanas ne importante. Mai be tamba sila sulan, hao noin halo para Fatine tenga manas. Obrigado. Obrigada.